Oi gente, sou eu de novo e com mais um vídeo. E o título do vídeo de hoje é Criando uma Identidade Visual para mim. E eu vou usar o que eu já utilizei durante esse tempo, né, para criar o meu perfil no Instagram, para criar, né, os vídeos que eu venho trazendo, né, pro canal. Mas eu acho que identidade visual, ele, além das escolhas que você faz, né, que você vai ter que fazer, escolhas artísticas, vai de cor, escolha de paleta de cores, escolha de nome, escolha de símbolos, escolha de uma história que você quer se basear. É uma coisa que vai ser canalizada na sua presença ou naquilo que você está criando, né? Seja um projeto visual, né, plástico, ou seja uma performance ou alguma coisa que é você, né? A sua identidade que você porta, né? Então isso é uma coisa que você cria com o tempo e ele vai estacando, né? Mas pode ser só online também, né? Então a primeira coisa que você começa primeiro é a escolha de nome, né? Que se você vai usar a sua imagem, né? Seu rosto ou não, né? Isso depende do que aí você tá criando. Se você sempre começa com nome. Tudo sempre começa com nome comigo. Então, tipo, se eu for pra criar um projeto, eu sempre vou pensar no nome em uma intenção inicial, né? E lá atrás, há muito tempo atrás, né? Porque no meu caso, né, com a identidade também. Então eu fiz a escolha de nome. E aí lá no começo eu construía cenários na minha cabeça, né? Então vinha de videogames que eu jogava na época, ou vinha de mitologia que eu pesquisava. Porque eu pesquisava muito sobre contos, mitologia, folclore. Então eu sempre pesquisava muito. E o que chamava bastante atenção era a mitologia japonesa, né? Que é a que... não sei se é a que eu utilizo mais, mas é a que realmente me inspira, assim, não só a mitologia japonesa, mas o estilo de vida japonês também, né? Então, anime, moda, palcos e teatros também, né? Que isso é muito, já aparece muito, assim, no meu Instagram, né? Vou mostrar assim. Que é, tipo, bem essa coisa de teatro mesmo, de palco, né? Então eu tento colocar bastante desse conceito no meu próprio feed. Porque é uma coisa que eu sempre quero... né, uma energia ou um tipo de conteúdo que eu quero sempre estar ali buscando e alimentando, né? É alguma coisa que tá sempre ali na minha linha de missão de vida e tudo isso, né, encaixou bem, né? A coisa de anime, né? A escolha de nome, né? E aí você começa com isso, escolhe o nome baseado naquilo que realmente faz sentido pra você e que você gosta, porque é um ponto importante. Isso vai ditar muita coisa na sua vida. Se você está no começo, começando do zero, o nome, a escolha de nome, a escolha de inicial, né? Eu conheço usando artistas, né? Yoongi, o Suga, ou aí já remete uma imagem, já vem uma imagem na sua cabeça, né? Zero Base One, já vem uma imagem na sua cabeça. Esses nomes, eles podem não parecer muita coisa, mas eles carregam muito poder. Então, palavras, né? E seus poderes místicos. E aí o próximo você vai escolher paleta de cores. Você vai fazer uma tabela de cores e tentar ficar, tipo, menos possível, mas não pouco. Não 3 cores, mas, tipo, uma paleta de pelo menos 6 cores. E utiliza sempre sempre fica voltando para essas cores. Seja em arte digital ou alguma coisa tipo design, assim, pra você colocar a sua arte fora, né? E aí, quando eu fiz o site, eu escolhi cores específicas inspiradas nos personagens que eu já tinha criado, né? E aí tem alguns aí passando. Mas o que mais aparece, assim, no meu Instagram, cada um tem uma intenção diferente. Então o site, ele é mais focado no universo, né? Ele é mais focado no livro mesmo. Então, as cores, elas remetem aos personagens em si. No Instagram aparece mais cinza, né? Aparece mais vermelho, aparece mais essas cores assim, vermelho chinês. E o tecido, né, que eu utilizo também para colocar de background. Então, coloque coisas que vão ficar fixas. Não troca muito. Mantém uma coisa que vai lembrar, assim, vai clicar. Então, porque quando a gente pensa em
marcas, né? Quando a gente pensa na Nike, ou a gente pensa na Adidas, enfim. Tem cores ligadas a essas marcas, e então não... cores e tecidos também, tipos de tecido e fábrica também. Então, e eu trago pro YouTube também, só que no YouTube, como exige uma coisa diferente, né? Eu busco fazer... equilibrar as cores no thumbnail, por exemplo. Então é uma coisa que ainda está em processo de criação, né? Mas é isso, é interessante pensar tipo nos artistas em si, né? Quando a gente pensa Olivia Rodrigo, a gente pensa em Sabrina, Billie Eilish, quando a gente pensa na Lana Del Rey também, então em cores específicas, tipografia e essas coisas, aesthetics. E a maioria tem uma cor ligada ou tem uma sensação, uma vibe muito ligada com cada um desses artistas em específico, né? E é pensado, essas coisas elas são pensadas antes. E aí eles incorporam isso na presença, né? Porque num show você tem que manter uma vibe, um conceito, uma coisa que vai sempre estar ali visualmente muito perceptível. Então, e à medida que ficar claro para você, além de você fazer essa pesquisa, você vai emanar e com a fragrância você se traja mais disso e mais e mais. Tenta fazer o máximo possível para aquilo que você tem agora, para trajar isso já na sua presença, como você emana, a energia que você emana, né? O próximo seria o símbolo, né? Escolhe símbolos específicos. E esse dos símbolos é o que fala mais comigo, né? Eu sempre mantenho o símbolo da estrela, né? Do pentagrama à vista, porque é a essência do meu trabalho, que são os elementos, né? Fogo, ar, terra e água, e o espírito também, né? Que são os elementos que... o elemento místico, né? Que ele encarna. Então é uma coisa que, tipo, eu sempre coloquei em tudo e vai ser pra sempre. Porque ele é um símbolo muito específico pra uma coisa que eu quero manter, tipo, não se construindo, mas bem fixo. Um conceito fixo que ele é flexível e ele vai se parecer de várias maneiras durante o tempo. Isso não é uma coisa que eu explico, não é uma coisa que vai acontecer assim naturalmente, mas... E esse símbolo remete muito a essa coisa sobre mim, de reescrever coisas da minha maneira, né? Da nossa maneira, né? Na nossa frequência. Que no passado pegaram esses símbolos, né? Que são símbolos de transformação, de autoconhecimento, né? E corromperam no passado. E aí a minha mensagem, minha missão tem muito a ver com reescrever, resignificar esses símbolos, esses conceitos que foram corrompidos com o tempo, né? Ser visto na essência real deles, que é tipo anjos caídos, temas obscuros ou símbolos herméticos que foram mal interpretados pelo tempo, né, na história. E dentro desses temas tem muito conhecimento sagrado sobre a nossa natureza. É muito importante a gente conhecer esses símbolos, e o ponto que a gente está na história é literalmente para a gente estudar esses símbolos sagrados, geometria sagrada, entender o que eles significam de verdade, né? E sem utilizar muito coisa religiosa e tudo mais. E aí as palavras, né, que eu acho que é um dos bem legais. Esse aqui eu fiquei, o que eu faço? Aí eu falei, chat GPT, vamos lá. E aí eu coloquei lá as palavras, né, pedindo palavras e ideias, mas eu escrevi os meus próprios conceitos, mas o chat GPT fez umas bem legais também. Então, com palavras, literalmente vão subir sensações. Pensa em estética, pensa em coisas que você quer se relacionar. Quando fala meu nome ou fala o nome da minha marca, com que você vai estar se relacionando. E aí você pensa no máximo detalhe possível, né? Já pergunta para outras pessoas quem que você lembra, qual artista que você se parece. A pessoa vai falar um aí, né? E aí você dá uma pesquisada, vê por quê, quais são os temas principais desse artista em específico. E aí, pra mim, né, comigo realmente é um ponto de interrogação sem fim, né?
Você não sabe onde começa, onde termina, algo etérico e realmente viciante, né? Porque é esse tema realmente obscuro e divino, então é essas coisas assim que eu gosto de estudar. E aí as palavras seriam imortalidade, mítico, misterioso, matrix, tecer almas, né? Mensageiro, mistagogo. Isso aqui foi o ChatGPT, eu nunca ouvi essa palavra, mas eu achei muito legal. Mistagogo. E tem também né, brincalhão, né, jovial, e essas palavras realmente remetem bastante à minha marca própria, né. E aí tem temas, né, esses são os temas estéticos, né, que tem mariposa e poço preto, aí tem eclipse, transformação, estados alterados de consciência no eterno, lunar, debaixo d'água, seda, vinho, né, tem magazines, né, revista e vazio, então cenários brancos, arcanjos vestindo alta costura, e outro tema seria o Ouroboros também, múltipla personalidade, né, símbolos alquímicos, e os olhos são portal da alma, e tem o outro também que é mito em materialidade, em carne, né, então arte japonesa tradicional, DNA modificado, contador de histórias, é uma coisa bem físico mesmo. E aí vai criando essas estéticas e tenta manter elas perceptíveis em modo que você se apresenta ou se porta também. E aí, isso daqui é tudo falado, né? Porque você vai fazer esse negócio todinho aqui. Eu já fiz vários, tem vários arquivos mas isso o importante é você fazer, sabe? Se divertir fazendo isso. Porque isso é um conhecimento que eu venho recebendo agora, então, tipo, não é pra ser um roteiro, uma coisa chata, sabe? É pra você sempre se divertir, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa no quesito de escrever, então, imaginar cenários. Então, não fica fixo só naquele conceito, porque eu quero isso, eu vou ser isso e aquilo. Pois então, a vida funciona diferente. Então você vai fazer isso aqui, sempre dá uma olhada, vai reescrevendo, vai fazendo em cima desse conceito e vai fazendo. E vai vendo isso, não uma coisa que você tem que fazer lá na frente, é uma coisa que já tá aqui. Você já tá escrevendo, você já tá vendo, então já tá aqui, você não tem que fazer mais nada. E aí vai ver que com o tempo isso vai fazendo mais sentido. E aí você vai entender realmente como isso se fica físico. Então, no mais, esses são os principais, né? Que é cores, tipografia, palavras, símbolos. Então, essas coisas você cria uma aura em volta, né? Uma imagem. E aí você você incorpora isso na sua presença normal do dia a dia, porque é uma coisa normal, é uma coisa que a gente faz, assim, a gente cria a nossa realidade de uma maneira normal, e aí a gente tenta complicar tudo. É isso, esses foram os tópicos que eu consegui pensar, né, de criar uma identidade visual, mas é aquilo que você mantém agora, então é uma coisa que você vai ter que ficar voltando, ou simplesmente você tem aquele saber de que já está aqui. Eu vou ficando por aqui. Provavelmente eu vou fazer outros vídeos nesse mesmo tema, né? Porque criar uma identidade visual também tem muitos pequenos detalhezinhos também que valem nos personagens também. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve também. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, gente!